Meu nome é Pérola, e desde o primeiro instante em que abri os olhos neste mundo, aprendi que a vida de uma mulher simples sempre será marcada por lutas silenciosas, daquelas que ninguém vê, mas que moldam a alma como o oleiro molda o barro. Naquela manhã específica, o amanhecer parecia diferente, como se o próprio céu estivesse me observando com atenção redobrada. Acordei antes mesmo da luz tocar as frestas da minha janela, sentindo o coração apertado por uma sensação que eu não sabia explicar, mas que reconhecia como um aviso, porque quando Deus quer falar, Ele fala no silêncio. Caminhei até a cozinha com passos lentos, escutando o estalar discreto da madeira sob meus pés. Quando acendi a luz, o cômodo pequeno ganhou vida, meus potes de vidro alinhados com arroz, feijão, temperos, de meus panos de prato coloridos pendurados, a máquina de costura que eu não usava mais tanto, mas que ainda era parte de mim. Coloquei a água para ferver e, enquanto esperava, apoiei as mãos na pia e observei meu reflexo fraco na janela. O rosto marcado pelo tempo, mas também marcado pela fé. Minhas rugas carregavam histórias, perdas, milagres e uma força que nem eu mesma compreendia completamente. O cheiro do café começou a preencher o ar, trazendo memórias que me aqueceram por dentro. Paulo, meu marido, adorava café fresco. Ele sempre dizia: quando o cheiro invade a casa, significa que Deus está acordando com a gente. Faz 10 anos que ele partiu, mas há dias em que sinto como se ele estivesse sentado à mesa, observando tudo com aquele olhar sereno que sempre me acalmou. Sentei-me lentamente, coloquei uma xícara para mim e outra para ele, não por hábito, mas por amor. Há gestos que o coração não desaprende. Enquanto tomava o café quente, meus olhos se voltaram para a estante cheia de tecidos. Azul marinho, floral, poá, listrado, algodão puro, cetim barato, costurei por décadas, e cada tecido tinha uma história, um cliente, um sustento. Mesmo aposentada, às vezes eu pegava a máquina de costura só para sentir que ainda podia criar algo bonito com minhas próprias mãos. Era assim que eu curava a mente, ponto a ponto, alinhava a tristeza, arrematava lembranças, reconstruía o espírito. Mas aquela manhã tinha algo diferente. O silêncio da casa parecia mais pesado. A luz parecia mais fria. Até o vento que passava pela fresta da porta tinha um tom de aviso. Levei a mão ao peito e sussurrei: Senhor, o que está vindo? O que o Senhor quer me mostrar? Porque eu sempre soube, que quando o coração aperta desse jeito, é o Espírito Santo preparando a gente para algo grande. E geralmente, algo difícil. Enquanto varria a sala, lembrei-me de Ana Clara. Minha menina. Minha promessa. A razão pela qual eu nunca me entreguei ao desespero quando fiquei viúva. Ela nasceu frágil, prematura, mas desde o primeiro choro já mostrava que tinha sido enviada com propósito. Sempre foi estudiosa, carinhosa, meiga e forte. Forte de um jeito que assustava. Ela cresceu sendo minha melhor amiga, minha companheira de conversas longas na cozinha, de risadas bobas na sala e de sonhos compartilhados antes de dormir. Minha filha sempre foi o presente mais precioso que Deus me deu. Mas nos últimos meses, algo mudou. Ela vinha me visitar menos. Sua voz ao telefone parecia distante. Sempre inventava desculpas. Mãe, estou ocupada. Mãe, depois eu passo aí. Mãe, está tudo bem, eu prometo. Mas eu conheço minha filha. Conheço até sua respiração. E havia algo na voz dela, algo como um tremor guardado, um choro engolido, um medo escondido. Passei o pano na mesa devagar, evitando encarar as lembranças que insistiam em vir. Senhor, protege a minha filha. Seja onde for que ela esteja, seja o que for que esteja vivendo, cuida dela. Era a oração que eu fazia todos os dias, várias vezes por dia, sem descanso. Saí para a varanda e observei o bairro despertando. Os vizinhos indo trabalhar, as crianças arrumando as mochilas, o caminhão de pão passando com sua buzina característica. O normal. O cotidiano. Mas dentro de mim nada estava normal. O coração batia como se cada segundo fosse uma contagem regressiva para algo que eu ainda não entendia. Encostei-me na grade da varanda e fechei os olhos.
Senti o vento tocar meu rosto e ouvi aquela voz suave no fundo da alma, aquela que só quem tem intimidade com Deus reconhece, uma voz que não fala com palavras, mas com sensações. E ela dizia apenas uma coisa: prepare-se. Abracei o próprio corpo enquanto murmurava: Senhor, seja o que for, fica comigo. Me dá sabedoria. Me dá força. E ali, sem perceber, eu estava dando o primeiro passo na estrada que mudaria minha vida para sempre. Eu só não sabia que, naquele exato momento, o mal já se movia. Já respirava perto. Já rondava minha filha. E que Deus estava me preparando não para um aviso, mas para uma guerra. Uma guerra que eu jamais imaginei lutar, e muito menos vencer. Quando Ana Clara me apresentou Ricardo pela primeira vez, lembro-me que o dia estava ensolarado de um jeito quase exagerado, como se Deus estivesse iluminando tudo para que eu pudesse enxergar com clareza, mas, ironicamente, foi naquele dia que mais me deixei enganar pela aparência. Ele chegou até minha casa com um sorriso impecável, roupas alinhadas e um perfume discreto, daqueles que passam a sensação de boa educação. Estendeu a mão para mim e disse: é uma honra te conhecer, Dona Pérola. Naquele momento, por um instante que dura até hoje na minha memória, eu vi o brilho nos olhos da minha filha. Ela olhava para ele como que encontrou um porto seguro, e, como mãe, eu quis acreditar. Preparei café, como sempre faço quando alguém cruza minha porta. É meu jeito de acolher, de oferecer paz, de mostrar que minha casa é lugar de calor. Observei Ricardo enquanto ele conversava com Ana Clara. Ele parecia tão atencioso, tão interessado em cada palavra que ela dizia. Ele a olhava com um carinho ensaiado, mas tão bem ensaiado que até eu, que tenho um coração treinado para desconfiar das sombras, quase me rendi à imagem perfeita. Quase. Eles começaram a namorar rápido, e Ana Clara falava dele como se tivesse encontrado um tesouro. Mãe, ele é gentil, é trabalhador, é tudo o que eu sempre pedi a Deus. E eu, querendo ver minha filha feliz, permaneci em silêncio. Até hoje acredito que o amor de mãe, às vezes, sofre calada só para não ser o motivo da dor do filho. Com o tempo, comecei a observar pequenos detalhes. Ricardo sempre tinha a palavra final em tudo. Ele sempre precisava explicar as coisas de uma forma que deixava Ana Clara dependente de sua opinião. Ele fazia muitos elogios, sim, mas também pequenas correções: você fica mais bonita assim. Esse trabalho não combina com você. A gente não precisa da sua mãe toda hora. Eram frases ditas com suavidade, mas com uma intenção que eu não sabia definir, apenas sentir. Ele não proibia, mas insinuava. Não gritava, mas moldava. A esposa dele, minha futura sogra por tabela, apareceu na nossa vida um pouco depois. Dona Eunice. Uma mulher fina, elegante, daquelas que deixam um rastro de perfume caro por onde passam, mas que carregam nos olhos uma frieza calculada. Desde o primeiro instante, percebi que ela olhava para Ana Clara como quem observa um objeto frágil, algo que pode ser moldado, usado e descartado. Ela falava com doçura, mas sempre com uma pontada de veneno escondido entre as palavras. O casamento deles foi pequeno, íntimo, exatamente como Ana Clara queria. Lembro-me de vê-la entrando com aquele vestido simples e delicado que eu mesma costurei. Ela estava linda, com os olhos brilhando de amor e esperança. Quando Ricardo pegou na mão dela e disse: eu prometo, eu quis acreditar que ele estava falando a verdade. Eu quis tanto acreditar. Porque, naquele momento, minha filha sorria de um jeito que eu não via há anos, e eu não tinha coragem de ser a nuvem que encobriria aquele céu. Na festa, tudo parecia perfeito. Ricardo a tratava com carinho, Dona Eunice parecia cordial e, pela primeira vez, senti uma ponta de tranquilidade. Mas bastou um segundo, um simples segundo, para que minha fé naquela paz começasse a tremer. Enquanto Ana Clara conversava com algumas amigas, vi Ricardo observando tudo com um olhar avaliativo, como se estivesse cuidando para que ela dissesse a coisa certa, agisse da maneira certa, sorrisse da forma certa. E quando ela riu alto demais, vi o maxilar dele travar por um instante. Foi apenas um detalhe. Um gesto rápido, sutil. Mas o suficiente para me fazer desviar o olhar e sentir um arrepio subindo pela minha espinha.
O suficiente para me fazer orar em silêncio: Senhor, protege a minha filha. Depois do casamento, Ana Clara parecia feliz, dizendo que tinha encontrado estabilidade, companheirismo e um futuro promissor. Eu a ouvia e sorria, mas dentro de mim algo se encaixava como uma peça invisível, a sensação de que havia algo errado, de que Ricardo era um homem que nunca deixaria de precisar controlar ao redor de si. Mas eu calei. Eu calei porque às vezes as mães percebem tempestades antes de elas chegarem, e mesmo assim esperam que estejam erradas. Eu só não imaginava que aquela tempestade já estava se formando, silenciosa, paciente, e que logo atingiria minha filha com uma força que nenhuma mãe está preparada para ver. A luz que parecia segura, logo se tornaria uma sombra profunda. O tempo passou, e conforme os meses avançavam, eu comecei a notar mudanças tão sutis em Ana Clara que, se eu não fosse mãe, jamais perceberia. No começo, eram apenas pequenos silêncios no telefone. Ligações que antes duravam horas passaram a durar minutos. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela respondia rápido demais: Está, mãe? Está tudo ótimo. Mas aquela voz não era da minha filha. Era uma voz engessada, moldada para parecer feliz. E isso me rasgava por dentro. Lembro-me do dia em que ela veio me visitar usando um casaco grosso, mesmo estando calor. Quando perguntei por quê, ela sorriu de um jeito estranho e disse: Ah, estou com um pouco de frio. Eu não insisti, mas meu olhar ficou preso às mangas longas, como se elas escondessem respostas que eu ainda não tinha permissão de ouvir. Naquele dia, percebi que Ana Clara não estava apenas distante, estava apagada. O brilho natural do olhar dela, aquele brilho que sempre teve desde pequena, estava se tornando uma lembrança. Com o passar das semanas, novos sinais começaram a surgir. Ela parou de usar certas roupas que amava. Parou de ver as amigas. Parou até de comentar sobre as séries que gostava de assistir comigo. Quando eu tentava puxar assunto, ela sempre olhava para os lados, como se tivesse medo de alguém estar ouvindo. Certa vez, durante uma ligação, ouvi ao fundo uma voz masculina, fria e impaciente. Logo em seguida, ela desligou dizendo: Mãe, depois te ligo. Eu fiquei parada ali, com o celular na mão, sentindo o silêncio da casa me cercar como uma denúncia. Também notei mudanças no comportamento dela quando falávamos de Dona Eunice. Antes, Ana Clara tentava parecer animada, como se quisesse me convencer de que a sogra era boa companhia. Mas, pouco a pouco, ela passou a se contradizer. Um dia dizia que Dona Eunice era super gentil. No outro, dizia que não tinha conseguido preparar o almoço do jeito que ela gosta. Um dia comentava que a sogra tinha lhe dado um presente. No outro, confessava que ela corrigiu sua postura na frente dos convidados. Essas pequenas quebras me mostravam uma verdade que ela ainda não tinha coragem de admitir para si mesma. Minha filha estava vivendo em um lugar onde amor, se existia, vinha misturado com medo. Houve também um episódio em que ela veio jantar comigo e deixou o celular sobre a mesa. O telefone vibrou, a tela acendeu e lá estava a mensagem de Ricardo: Você acabou? Apenas isso. 3 palavras. Secas. Frias. Calculadas. Ela leu rápido e guardou o celular com tanta pressa que deixou cair o garfo. Eu perguntei: Filha, você está bem? Ela sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, e respondeu: Estou, mãe. Só estou cansada. Mas eu sabia. Eu sabia que aquele cansaço tinha outro nome: pressão. Controle. Intimidação. Comecei a observar Ana Clara com um olhar mais atento, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça. E cada peça que eu encontrava mostrava um quadro ainda mais sombrio. Sentia que ela queria falar, queria desabafar, mas algo a impedia. Talvez o medo. Talvez a vergonha. Talvez as duas coisas. Houve também uma mudança que me atingiu diretamente: ela começou a me visitar cada vez menos. Sempre havia uma justificativa, uma desculpa pronta, uma urgência que antes não existia. E, quando finalmente vinha, parecia sempre alerta, como se estivesse contrariando uma ordem silenciosa.
Em várias noites, ajoelhei-me ao lado da cama e orei. Orei com tanta força que minhas lágrimas se misturavam às palavras. Pedi a Deus que me desse discernimento, que me mostrasse o que estava acontecendo por trás das paredes daquela casa. Porque meu coração sabia que a tempestade estava crescendo. E a sensação que eu tinha era de que minha filha estava sendo engolida por ela. Uma tarde, enquanto arrumava minhas coisas, encontrei um porta-retratos antigo com a foto de Ana Clara, ainda adolescente, sorrindo com a pureza de quem não conhece a maldade do mundo. Segurei aquela foto como se fosse um pedaço do meu próprio coração e murmurei: Senhor, devolve a luz da minha filha. Seja o que for que esteja tentando apagá-la, tira do caminho dela. Foi naquele dia que percebi, com a clareza que só Deus pode dar, que algo muito grave estava prestes a vir à tona. A paz que eu sentia antes havia se transformado em vigília. Meu espírito estava alerta. E, no fundo da alma, eu sabia, o mal estava se aproximando, e eu precisaria estar pronta para enfrentá-lo. Mas, como sempre, eu não imaginava o tamanho da escuridão que já rondava Ana Clara, nem a força que eu precisaria invocar para salvá-la. Os dias seguintes começaram a carregar um peso que eu não sabia explicar, uma espécie de angústia que se sentava comigo à mesa, caminhava comigo pela casa e até me acompanhava enquanto eu tentava costurar para distrair a mente. Ali enroscava, a agulha falhava, e o tecido parecia escapar dos meus dedos, como se o próprio ambiente ao meu redor tentasse me avisar que algo estava profundamente errado. E eu sentia. Sentia como se um fio invisível me puxasse o coração para longe, para algum lugar onde minha filha estava sofrendo sem me contar. O telefone, que antes tocava quase todos os dias, agora permanecia silencioso. Eu pegava o aparelho, olhava a tela e suspirava, esperando por uma ligação que nunca vinha. Enviava mensagens simples, apenas para ouvir a voz dela, mas o tempo passava, minutos viravam horas, horas viravam noites inteiras, e a resposta não chegava. Até que, quando chegava, vinha fria, curta, quase automática. Mãe, depois te ligo. Está tudo bem. Estou ocupada. Palavras que mais pareciam muros do que pontes. Comecei a viver um ciclo estranho. De madrugada, eu acordava sobressaltada, com a sensação de que havia escutado alguém chamar meu nome. Acendia a luz, olhava pela janela, pelas portas, pela casa inteira, nada. Mas o coração continuava batendo rápido, como se tivesse visto um pesadelo que eu não lembrava. Sentia um aperto tão forte que precisei, mais de uma vez, ajoelhar-me na sala escura e orar com a alma rasgada: Senhor, guarda minha filha onde quer que ela esteja. Certo dia, após 2 semanas sem vê-la, eu decidi ligar. Não uma, mas várias vezes. A cada tentativa, uma voz eletrônica respondia que o telefone estava desligado ou fora de área. Meu corpo inteiro gelou de preocupação, e eu fiquei encarando a parede como se ela pudesse me oferecer respostas. Foi quando decidi tentar falar com Ricardo. Ele atendeu na terceira chamada, com uma voz impaciente: ela está ocupada. Mais tarde eu faço ela te ligar. E desligou antes mesmo que eu pudesse questionar. Aquela resposta, seca, áspera, me atingiu como um estalo. Minha intuição, aquela que sempre caminhou comigo, gritou tão alto que parecia ecoar pelos corredores da casa. Ali, naquele instante, eu entendi que não era apenas distância. Não era apenas falta de tempo. Não era cansaço. Algo estava errado. Muito errado. Nos dias seguintes, tentei agir com naturalidade, mas a verdade é que eu já não dormia. Acordava para checar o telefone. Andava pela casa como se estivesse procurando algo perdido. Cada ruído me fazia estremecer. A sensação de impotência se misturava a um medo profundo, daqueles que pegam a alma com as 2 mãos. Até que uma noite, enquanto eu lavava a louça, senti algo que nunca havia sentido antes. Foi como se uma onda de tristeza atravessasse meu corpo, tão intensa que me fez apoiar as mãos na pia. Meu olhar se turvou e, sem entender porquê, comecei a chorar. Não era um choro comum. Era como se o espírito pressentisse uma dor que ainda não havia chegado aos olhos. Murmurei apenas: Senhor, fala comigo.
Me guia. Me mostra o que está oculto. O silêncio da casa respondeu. E naquele silêncio, houve um estalo dentro de mim, uma certeza súbita, instintiva, quase profética. Ana Clara estava sofrendo. Não de forma leve, mas de uma forma que ela não conseguia pedir socorro. Uma forma que ela estava tentando esconder até de si mesma. O resto da noite se arrastou como uma eternidade. Andei de um lado para o outro, abri e fechei portas sem motivo, sentei no sofá, levantei, passei a mão pelos cabelos, respirei fundo inúmeras vezes tentando acalmar a alma. Mas o coração já sabia. Eu estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Era como se Deus estivesse me preparando, me fortalecendo de antemão, porque a notícia que estava para bater à minha porta não pouparia minhas emoções. Eu pressentia. Eu sentia. Eu vivia um prelúdio silencioso de algo devastador. E, no fundo, eu sabia, a tempestade que eu vinha percebendo nas sombras estava cada vez mais perto. Prestes a se revelar. Prestes a tombar o mundo da minha filha, e o meu junto. Naquela tarde cinzenta, em que o vento carregava uma melancolia que parecia anunciar desgraça, eu estava sentada à mesa, tentando ler um versículo da Bíblia. Mas, por mais que meus olhos corressem pelas palavras, meu coração não conseguia se aquietar. A sensação de que algo estava prestes a acontecer tornou-se tão forte que me fez levantar várias vezes para olhar pela janela sem saber o que procurava. Era como se meu espírito estivesse inquieto, se movendo antes de mim, tentando me alertar. Foi então que ouvi a campainha. Um toque fraco, quase um pedido de ajuda. Meu corpo inteiro gelou, e minha respiração ficou curta. Caminhei até a porta com passos hesitantes, pois algo dentro de mim já sabia que eu não estava prestes a ver apenas minha filha, estava prestes a ver uma ferida aberta do tamanho do mundo. Quando abri a porta, ali estava Ana Clara, minha menina, tão abatida e frágil que parecia ter sido retirada à força de dentro de uma tempestade. Ela tentou sorrir, mas o sorriso que surgiu tremia mais do que suas mãos. Seus olhos estavam vermelhos, e sua postura curvada jamais combinaria com a jovem cheia de luz que eu criei. Antes que ela dissesse qualquer palavra, meus olhos foram atraídos para as mangas longas da blusa, que ela puxava para baixo com tanto desespero que aquilo por si só já denunciava o que vinha escondendo. Filha, entra, eu disse, mas minha voz saiu tão fraca que eu mal me reconheci. Ana Clara deu 2 passos para dentro e desabou no sofá como se seu corpo não tivesse mais forças para sustentar a própria dor. Sentei-me ao seu lado, tentando não parecer desesperada, embora meu coração já estivesse em pedaços. Estendi a mão devagar, como quem se aproxima de um pássaro ferido. Quando toquei seu braço, ela fechou os olhos com força, e eu senti o tremor no corpo dela. Me mostra, pedi suavemente. Ela hesitou. Mordeu o lábio. Olhou para a porta, como se temesse que alguém estivesse prestes a entrar. E, por fim, com as mãos trêmulas, ergueu a manga. Quando a pele dela apareceu, meu mundo desabou. Os hematomas escuros, recentes, marcados como dedos que se cravam, espalhavam-se pelo braço da minha filha como sombras de alguém que queria apagá-la por dentro. Eu não consegui respirar. Foi como levar um soco na alma. Uma dor tão profunda que parecia atravessar minha carne, meus ossos, meus pensamentos. A única coisa que eu consegui soltar foi um sussurro: meu Deus! Ana Clara começou a chorar, mas não era um choro comum. Era um soluço engasgado, abafado, de alguém que aprendeu a sofrer em silêncio. Eu segurei sua mão com firmeza e disse: quem fez isso com você? Ela tentou responder, mas sua voz se partiu. As palavras saíram como cacos de vidro: a mãe dele, e ele não fez nada. Mãe, ele empurrou. Ele me chamou de inútil. Ela me bateu porque eu, respirei do jeito errado. Quando ouvi aquilo, meu coração se incendiou com um tipo de dor que só uma mãe conhece, um misto de desespero, revolta e um amor feroz, um amor que dá coragem até para enfrentar monstros. Abriguei sua cabeça no meu colo e passei a mão pelos seus cabelos, lembrando-me da menina que eu ninava noites inteiras, que abraçava minhas pernas quando tinha medo, que corria para mim sempre que se machucava na rua. E agora,
Agora ela voltava machucada não pela vida, mas pelas mãos daqueles que deveriam protegê-la. Ela continuou chorando: eu não sei mais quem eu sou, mãe. Eu tenho medo até de falar. Eu tenho medo de existir. Essas palavras entraram no meu peito como facas. E foi ali, naquele sofá, segurando minha filha desfeita, que eu fiz um voto silencioso: ninguém mais encostaria nela. Ninguém mais tiraria a luz dos olhos dela. Ninguém mais a faria acreditar que era pequena. Eu olhei para o alto e disse apenas dentro do coração: Senhor, me guia. Me mostra o que fazer. Me dá a força que a minha filha precisa. E, naquela mesma hora, algo mudou dentro de mim. Não foi raiva, nem ódio. Foi uma firmeza sobrenatural, como se Deus tivesse colocado uma armadura invisível sobre os meus ombros. A partir daquele instante, eu não era apenas mãe. Eu era o escudo entre minha filha e o mal. Eu respirei fundo, enxuguei suas lágrimas com as pontas dos dedos e disse: você não vai voltar para aquele lugar. Eu prometo. Enquanto eu tiver vida, ninguém mais vai te ferir. Ela chorou ainda mais, mas dessa vez, havia alívio misturado às lágrimas. E eu, sentindo o pulsar dessa nova força que me invadia, entendi que as sombras que haviam machucado Ana Clara jamais imaginariam com quem estavam mexendo. Porque naquele dia, naquele sofá, nascia em mim a coragem que mudaria tudo. Depois de consolar minha filha, sentei-me por alguns minutos em completo silêncio, sentindo a respiração dela acelerar e desacelerar no meu colo como um coração tentando reaprender a bater no ritmo certo. Enquanto acariciava seus cabelos, uma única certeza se formava dentro de mim, sólida como pedra: eu não podia permitir que aquela violência continuasse. Mas eu também sabia que enfrentar monstros exige mais do que impulsos, exige estratégia, inteligência e, acima de tudo, discernimento vindo de Deus. E naquele instante, eu senti uma serenidade estranha crescer dentro de mim. Não era tranquilidade. Era preparação. Quando Ana Clara adormeceu, exausta pelo peso do próprio sofrimento, levantei-me devagar e caminhei até a cozinha. A cada passo, eu repetia para mim mesma: Senhor, me guia. Não deixa meu coração se perder na raiva. Me recusei a chorar. Não porque eu não sentia dor, mas porque percebi que minhas lágrimas não seriam mais suficientes. Minha filha precisava de ação, e eu seria a mão que Deus usaria. Esperei até que ela acordasse, fiz sopa, troquei sua roupa por algo confortável e deixei minha casa cuidadosamente trancada, como se estivesse protegendo uma joia frágil. Quando ela pediu para eu não sair, sua voz quase se quebrou, mas coloquei as duas mãos em seu rosto e prometi: eu volto rápido, meu amor. E você não vai mais viver com medo. Ela apenas assentiu, ainda insegura, mas havia algo nos meus olhos que a fez confiar. Saí de casa com passos firmes, mas meu coração batia como um tambor. O céu estava nublado, e o vento soprava forte, levantando as folhas da rua, como se a natureza reconhecesse que algo estava prestes a acontecer. Caminhei até a casa dela, a casa que ela dividia com Ricardo, e cada passo parecia me aproximar de uma fronteira invisível entre o tempo antigo e o que viria. Quando bati no portão, fui recebida com o som seco de passos apressados. A porta abriu, e ali estava ele, Ricardo. O sorriso dele apareceu devagar, mas era um sorriso frio, como o de alguém que acha que está no controle. Ele cruzou os braços e soltou, com um desdém que quase transbordava violência: veio fazer o quê, velha? Eu o encarei com uma calma que não era minha. Era como se Deus estivesse segurando meus ombros, dizendo: não se abale. Meu coração não tremia, minhas mãos não suavam. Pela primeira vez, eu compreendi que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer grito. Ricardo deu um passo à frente. A Ana está onde deve estar. Aqui. E não lá naquela casinha ridícula. Você acha que manda em alguma coisa? Ele riu, inclinando a cabeça para trás, como quem debocha do fraco, mas ele não sabia com quem estava lidando. Eu não respondi. Nem uma palavra. Apenas tirei o celular do bolso com movimentos lentos, calculados, serenos. Ele franziu a testa, confuso, ainda acreditando que tinha vantagem.
talvez esperasse um escândalo, uma discussão, um ataque emocional. Não esperava aquilo. Abri a câmera e, sem desviar o olhar, mostrei na tela a foto que havia tirado dos hematomas no braço de Ana Clara. Os dedos marcados. A força. A covardia. Ricardo se calou por um instante. Foi rápido, mas eu vi. Um microsegundo de hesitação. Um lampejo de medo. Um reconhecimento de que alguma linha havia sido atravessada. Ele tentou disfarçar com arrogância. E aí? Vai fazer o quê? Vai correr para a polícia? Você acha mesmo que alguém vai acreditar numa velha? Eu continuei em silêncio. Meu rosto não demonstrou raiva. Nem pânico. Apenas certeza. E foi nesse silêncio que ele começou a perder. Pressionei o botão. Capturei a foto. E, com movimentos suaves, abri o WhatsApp. Procurei o contato que mantive ali durante anos, quase sem usar, protetor. Samuel. Meu irmão. Delegado. Um homem silencioso, rígido, mas justo. Um homem que talvez não estivesse presente em todos os momentos da minha vida, mas que sempre deixou claro que, quando eu precisasse de verdade, ele viria. Cliquei no nome dele. Enviei a foto. Nada mais. Não pedi ajuda. Não expliquei. Não argumentei. Apenas deixei que a imagem falasse por mim. E então guardei o celular no bolso, virei as costas para Ricardo e caminhei até o portão com a mesma tranquilidade com que eu caminharia para dentro de uma igreja. Sem dar a ele nenhuma vitória emocional. Sem mostrar que meu coração ardia. Sem permitir que ele visse o fogo que queimava dentro de mim. Ele gritou algo atrás de mim, mas sua voz já não importava. Porque, naquele momento, eu sabia, com a mesma certeza de que Deus existe, que aquela foto mudaria tudo. Eu voltei para casa com passos firmes, o vento batendo contra o rosto, carregando a sensação de que uma força maior estava organizando os próximos eventos. E, embora eu não soubesse o que aconteceria exatamente, dentro de mim uma frase ecoava como resposta divina. A justiça já foi acionada. Quando voltei para casa depois de enfrentar Ricardo, fechei a porta devagar, como se estivesse tentando impedir que a dor e a raiva do mundo lá fora invadissem meu lar. Ana Clara ainda dormia, respirando com dificuldade, como quem tenta, mesmo inconscientemente, se livrar do peso que carregou por tanto tempo. Sentei-me ao lado dela, passei minha mão sobre seus cabelos e senti meu peito apertar, não de desespero, mas de uma força que eu nunca imaginei possuir. Era como se Deus estivesse derramando sobre mim uma coragem antiga, daquelas reservadas para mães que precisam enfrentar gigantes. Não se passaram nem 30 minutos desde o envio da foto. Eu estava na cozinha, preparando um chá, quando o som de sirenes cortou o silêncio da rua como uma lâmina afiada. O barulho não foi assustador, foi libertador. Olhei pela janela e vi duas viaturas parando exatamente diante da casa de Ricardo. Meus dedos tremeram, mas não de medo, era alívio. Era justiça. Então, ouvi batidas na minha porta. Quando abri, encontrei Samuel, meu irmão, parado ali, com sua postura rígida de delegado, o olhar sério, o distintivo pendurado no peito e uma expressão que misturava raiva e proteção. Ele não me abraçou, não fez perguntas, não chorou. Apenas disse, já está sendo resolvido. Suas palavras foram poucas, mas carregavam o peso de uma promessa cumprida. Fomos juntos até a casa de Ana Clara. Do portão, vi Ricardo sendo algemado. Sua expressão não era mais de arrogância, mas de surpresa, medo e fúria contida. Ele gritava, se debatia, dizia frases desconexas, tentando convencer os policiais de que tudo não passava de drama de mulher. Mas ninguém o ouviu. Porque, desta vez, as provas não eram palavras, eram marcas. Eram socos silenciosos registrados na pele da minha filha. Dona Eunice saiu em seguida, descontrolada, gritando que aquilo era um absurdo, que ela era uma senhora de respeito, que eu estava destruindo a família dela. Mas as leis não se curvam a gritos. Ela foi detida por agressão, conivência e ameaça psicológica.
As mãos dela, antes tão afiadas para impor dor e humilhação, agora tremiam quando os policiais a seguraram pelos braços. Eu observei a cena sem desviar o olhar. Não havia satisfação, havia justiça. A justiça que minha filha nunca teve coragem de pedir. A justiça que tantas mulheres nunca recebem. A justiça que Deus reserva para o momento exato, quando a coragem encontra a oportunidade. Ricardo foi colocado dentro da viatura primeiro. Antes de entrar, olhou para mim com ódio, mas também com uma parcela de derrota que ele jamais admitiria. Eu apenas respondi ao seu olhar com silêncio, o mesmo silêncio que o desestabilizou no portão. Um silêncio que dizia tudo: você não manda mais aqui. Você nunca mais vai encostar um dedo nela. Dona Eunice foi levada logo depois, atordoada, exigindo privilégios que ninguém lhe daria. E, pela primeira vez, percebi que aquela mulher não era tão poderosa quanto fingia. Era apenas alguém acostumada a dominar, a impor medo, a controlar. Sozinha, sem a sombra de Ricardo, ela parecia pequena, minúscula. Quando as viaturas partiram, Samuel se virou para mim e disse apenas: ela está segura agora. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um bálsamo. Respirei fundo e senti, pela primeira vez em semanas, um fio de paz atravessar minha alma como luz rompendo o breu. Voltei para casa e encontrei Ana Clara acordada, sentada no sofá, abraçando as próprias pernas. Quando me viu, levantou-se devagar, ainda fragilizada, mas com uma esperança tímida acesa nos olhos. Mãe, o que aconteceu? Abracei-a com toda a força que tinha e respondi: a justiça chegou onde você pensou que ninguém entraria. Ela começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas puras, lágrimas que arrancavam de dentro dela o medo acumulado. Eles não vão voltar, filha. Eles não vão te tocar. Nunca mais. Nos dias seguintes, as consequências vieram como ondas, cada uma trazendo um pedaço de alívio e um novo começo. Ricardo foi indiciado por agressão, lesão corporal e coação psicológica. As provas eram incontestáveis, e a arrogância dele perante a polícia só agravou tudo. O juiz autorizou medida protetiva imediata. Ele não poderia, sob nenhuma circunstância, se aproximar de Ana Clara. Dona Eunice também enfrentou as consequências. O relato das vizinhas, que já tinham ouvido gritos antes mas nunca souberam de quem, fortaleceu o caso. Ela foi enquadrada por violência doméstica e cúmplice das agressões. Samuel, apesar da postura rígida, me ligou todas as noites por semanas, perguntando como estávamos. Entre nós, havia um silêncio fraternal que dizia mais do que palavras. Ele sempre esteve ali, mesmo de longe, e eu nunca mais duvidaria disso. Ana Clara iniciou terapia. Nos primeiros dias, sua voz ainda tremia. Mas, com o tempo, começou a reencontrar partes de si que estavam adormecidas. Voltou a vestir roupas que gostava, a rir alto, a dormir sem sobressaltos. Voltou a existir sem medo. E, principalmente, voltou a ser minha filha. Quanto a mim, percebi que Deus costura nossas vidas como costurei tantos vestidos na máquina antiga. Ele sabe onde reforçar, onde recortar, onde emendar. E naquele momento, ele reforçou em mim algo que eu já carregava, mas que nunca tinha sido testado de verdade: a coragem que nasce do amor. Hoje, quando olho para Ana Clara sentada à mesa, rindo leve enquanto toma o café que preparei, sinto meu coração se aquecer de um jeito que só a restauração divina é capaz de proporcionar. Sinto que tudo o que enfrentamos nos trouxe até aqui, a um lugar seguro, limpo, iluminado. E, ao fechar este capítulo da minha vida, murmuro apenas uma verdade que aprendi a cada lágrima, a cada silêncio, a cada oração atendida. A justiça dos homens pode falhar. Mas a justiça de Deus chega sempre na hora exata. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!